assim, a São Paulo sempre foi muito crescente, sabe? Se você tivesse perguntado pra gente, talvez em 2021, a resposta seria completamente diferente. A gente ia ficar aqui, nananã, 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 e não ia sair muita coisa, porque os desafios eram os desafios ali do crescimento, aquelas coisinhas Desafios bons. bons, né? Mas ano passado a gente passou por uma evolução muito grande, né? A gente se preparou para uma rodada de investimento e acabou que a rodada nem se concretizando. E aí acabou que, como a gente tinha feito vários investimentos pensando nessa rodada, Investimento de fundo? fundo, Isso. foi. E aí, realmente, primeiro semestre, o negócio apertou um pouco, né? E aí eu sempre muito positiva. Eu dizia, ainda bem que não deu certo. E ele, e agora como é que vai ser? Deus proverá, a gente vai trabalhar duro, como a gente sempre trabalhou, nunca ninguém dependeu de ninguém. E assim, hoje, o que é que você acha? Foi muito melhor. Ainda bem. E Eu nunca fui muito. Não ter É concretizado porque assim, o eu negócio. nunca fui muito a favor, entendeu? Eu nunca quis, nunca foi uma estratégia minha de crescimento. Era muito mais dele. Ele sempre acreditou muito nessa. Era como assim, como ele sempre gostou muito de business, ele sempre leu muito sobre negócio. Então, E na tiveram cabeça muitos dele, cases aqui, né? De teve equity. Então, vários. assim, o próprio Arizinho que teve aqui, o Bruno Girão. Na Pague minha cabeça menos. era quase como um objetivo Era pessoal. pessoal. Pronto, era um objetivo pessoal. Fazer E pra uma mim rodada nunca de foi. investimento, pelo amadurecimento que isso traz, pelo crescimento, pela a oportunidade de conviver com pessoas fora da caixinha e tal. Mas pra mim isso nunca foi. Então, eu sempre tratei aquilo ali como, se der bem, se também não der, eu vou continuar aqui trabalhando como eu sempre trabalhei. E assim foi o que aconteceu. Então, assim, ano passado foi um ano, assim, incrivelmente engrandecedor. Eu sou muito grata, de verdade, a 2022. Porque eu acho que mudou muito. Aprendemos bastante, né? A gente aprendeu muito, a gente amadureceu muito. E mesmo com toda a dificuldade, a gente bateu todas as metas que a gente queria. Voltou a olhar o negócio no detalhe, fechamos as lojas Todas as deficitárias. metas, de tudo Então, a gente aprendeu bateu. Então demais. foi muito bom pra Fazendo a gente, tarefa sabe? de casa, né? Fazendo a tarefa bem de feito. casa. Agora, Básico, assim, bem feito. o primeiro trimestre do ano passado foi um primeiro trimestre muito desafiador. Eu nunca tinha passado, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional, sabe? Foi um trimestre realmente bem desafiador, mas assim, a gente cresceu muito. E a nossa O equipe primeiro também. trimestre, né? Primeiro trimestre, logo no início do ano. A nossa equipe porque a gente teve uma crise de pandemia também, não foi? Foi. Teve- E foi ocasionada por foi, isso, foi, na foi. verdade, também, sabe? Esse primeiro trimestre, também com a questão da pandemia, também foi algo que deu uma martelada Foi. na gente, sabe? E teve, não era só pandemia, como teve uma gripe, não sei o quê, né? Que teve junto, né, com a Teve. pandemia. Aí foram vários desafios acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente costuma falar que se antes a gente era acostumado a trocar o pneu com o carro andando, hoje, aliás, ano passado, a São Paulo trocou os 4 pneus com 110 km por hora. E a gente conseguiu. Assim, realmente foi um ano muito bom de amadurecimento, sabe? De crescimento. A gente cresceu muito, a equipe Que é a ficou... afirmação da nossa cultura. Eu reuni a equipe, expliquei que o negócio não tinha dado certo, expliquei o nosso momento de caixa. E assim, a equipe abraçou Bebo água, viu? o nosso momento ali que. Tem mais. Tem aqui. A equipe abraçou o nosso momento ali que houve assim, realmente uma reafirmação dos nossos valores, da nossa cultura, literalmente sendo vividos, não somente na parede, né? Então, também nesse crescimento de liderança, E aí de um pessoas. ponto muito positivo, Muito bacana. a questão dos nossos sócios, né? Como muitos estavam com a gente desde o início, como a gente falou aqui, o Jacinto, o João, tem o Lima Verde também, que tá com a gente ele sempre tocou a parte mais de TI. Ele começou com a gente como desenvolvimento de TI e acabou que depois virando sócio da gente em Recife, e hoje ele também tá na hold com a gente. Os meninos sempre tiveram muito com a gente, sabe? E a gente na época, eu amamentava, né? Então, quando tudo aconteceu, eu tava com 2 meses, sei lá, de Antônio, 3 meses de Antônio. E aí eu amamentava, então as reuniões eram no nosso prédio, para eu poder participar junto com os... Porque, assim, né, eu tocava a empresa também junto com o Renan, então eu precisava, nesse momento, eu tinha que estar presente. Então, todas as reuniões eram segunda-feiras,
lá em casa. A gente tem, lá no prédio tem uma Um sala, home officezinho lá no home office. térreo. Sim. E aí a gente fazia reunião lá, eles iam lá pra casa pra eu poder participar. Então eu realmente também sou muito grata a eles por esse momento, assim, de ter saído lá da loja e ter ido lá pra casa pra eu poder participar das reuniões, porque eu não queria, assim, eu sei que era o meu terceiro filho, mas eu não queria deixar de amamentar, porque eu amamentei os... Enfim, todo aquele dilema de mãe, mãe. né? Se eu E não aí- amamentar ele vai ser diferente dos outros. Você fica assim, ai, porque eu fiz pelos dois, eu quero fazer pelo terceiro, aqueles dilemas maternos que Uhum. quem é mãe sabe. E ao mesmo tempo, assim, eu sempre vi muito a São Paulo e eu não conseguia não viver naquele momento, né? E assim, até hoje as reuniões acabou que virando rotina. E foi ótimo Virou ter tradição. saído. E aí até hoje, é segunda-feira, é lá no prédio. Estica até mais tarde. A gente consegue esticar até mais tarde, se sente mais livre para poder falar o que quer, né? Uhum. Então, toda segunda-feira, a reunião semanal com a diretoria é feita ainda lá em casa.